Eu sou o Padre Antônio Francisco Lelo, coordenador do Núcleo de Catequese Paulinas, o NUCAP, e tenho o prazer, a satisfação de te convidar para participar do Congresso de Catequese Online Paulinas, com o tema Eucaristia, Sacrifício, Sacramento e Partilha, nos dias 13 e 14 de agosto. Não perca, se inscreva já! Este pão que a gente chama de Eucaristia, no deserto dessa vida é um novo maná. Quem tem fome de justiça e de luz, aproxime-se da mesa de Jesus. Boa tarde, catequistas! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal da Catequese Paulinas no CAP. Estamos no mês de agosto, mês repleto de motivos para a gente celebrar. Celebramos no dia 4, agora que passou, o Dia do Padre. Celebramos domingo passado a vocação para o ministério ordenado, diáconos, padres, bispos. No próximo domingo, vamos celebrar a vocação para a família e o Dia dos Pais. Quanta coisa linda, não é mesmo? Mas tem um evento pensado, feito, preparado, especialmente para você, catequista. É o nosso terceiro congresso online de Catequese Paulinas, que vai acontecer nos dias 13 e 14, 13 à tarde, o sábado, e o domingo pela manhã, das 9 até meio-dia. O tema deste ano é catequese eucarística. Olha que tema importante para catequese. Catequese eucarística, sacrifício, sacramento e partilha. E esse tema foi pensado em consonância com algo que também a igreja no Brasil precisa se preparar, vem se preparando, mas a pandemia entrou no meio, tivemos que adiar, mas agora vai acontecer, que é o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer do dia 12 a 15 de novembro deste ano, em Recife, Pernambuco. O tema do Congresso Eucarístico Nacional é Pão em Todas as Mesas. O nosso tema do Congresso Eucarístico, do Congresso de Catequese, quer ser um esquenta, uma preparação para nós, como catequistas, nos prepararmos melhor para viver esse tempo precioso, belo, profundo, que a Igreja nos propõe, celebrando o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Então, catequista, você que ainda não fez a sua inscrição, está esperando o quê, minha gente? Eu vou pedir para o Ivan de colocar aí o time que a gente vai trabalhar esse tema importante, que é a catequese eucarística. Por favor, Ivande. Olha só, nós vamos ter, trabalhando a dimensão bíblica da Eucaristia, a professora Aila, que também é lá do NUCAP, onde o nosso convidado de hoje também vem falar para a gente. O Padre Lelo, que já é conhecido da gente, vai falar sobre a dimensão sacramental. Depois nós temos um painel que é chamado, com o tema do Congresso Eucarístico, Pão em Todas as Mesas. Nesse painel, nós vamos trabalhar esse tema maior, que é a Eucaristia, sob diversos olhares. Nós teremos a Moema Miranda, que é uma antropóloga, vai falar para a gente sobre a dimensão ecológica da Eucaristia. A Moema, ela é uma antropóloga, mas é ligada também aos franciscanos, é alguém que caminha conosco como igreja. Depois, a dimensão social da Eucaristia, que nós sabemos que tem e é preciosa, o Padre Júlio Lancelotti, que vai estar conosco. A dimensão missionária, a gente tem conosco o Dom Fernando Saburido, o bispo, o arcebispo, melhor dizendo, de Olinda e Recife, que vai sediar o 18º Congresso Eucarístico. Depois, nós vamos ter a irmã Clotilde, que vai falar sobre a dimensão mariana, duas oficinas, uma de arte solidária com a irmã Natividade e uma de música na catequese eucarística com a irmã Verônica Firmino. E encerrando esse momento belíssimo, nós vamos ter uma hora de adoração
com o Padre Joãozinho. Então, minha gente, é muita coisa bonita, pensada, com muito carinho, esperando você. Ali nos comentários, o Ivande vai colocar, já colocou, estou vendo aqui, ó, o link para você que ainda não se inscreveu no Congresso, fazer sua inscrição. Olha, é próximo sábado agora, não tem muito tempo a perder não, tá bom? Vai lá, corre, faça a sua inscrição. Lembra, quem faz a inscrição tem 45 dias para ver depois. Então, se no domingo você não conseguiu ver tudo, ou no sábado, não tem problema, você vai ter acesso a todo o Congresso durante 45 dias. Também vai receber por e-mail o seu certificado de participação. Então, é muita coisa boa e você não pode ficar de fora. Catequese Eucarística. Esperamos você no próximo final de semana no nosso Congresso. Vamos ouvir só mais uma vez a nossa música? Este pão que a gente chama de Eucaristia, no deserto dessa vida é um novo maná. Quem tem fome de justiça e de luz, aproxime-se da mesa de Jesus. Então, duas coisinhas que eu esqueci de falar. A primeira é que quem se inscrever numa livraria Paulinas vai ganhar o texto base, tá? O texto base do Congresso Eucarístico. Ganha. E esse texto base é de uma profundidade incrível, gente. A gente começou a ver na live da semana passada, da terça-feira, com a irmã Paula. Ela trabalhou uma dimensão a partir aqui do texto base. Hoje, o nosso convidado, que eu estou aqui aguardando, né? Guardando para a gente já anunciá-lo, também o tema foi tirado daqui. Isso não significa que ele vai se prender a esse texto, mas para você ver que é um tema importante e que o texto base aprofundou, trouxe vários pontos para a gente aprofundar a Eucaristia. Então, quem faz a sua inscrição ganha o texto base, indo até uma livraria Paulinas. E a outra promoção é se você fizer em grupo de 5 pessoas a inscrição, você ganha, cada pessoa, as 5 ganham o curso à distância, Eucaristia, História da Salvação e Metodologia. Depois o Ivande vai colocar aí nos comentários o número de WhatsApp para você mandar, né? Você faz a inscrição no site e manda os nomes das 5 pessoas e a gente entra em contato com vocês. Ou vai à livraria Paulinas e faz lá, muito mais fácil com nossos colaboradores. Tá bom? Esperamos você no próximo final de semana. Agora, minha gente, eu tenho a alegria, e não estou enchendo linguiça não, viu? É uma alegria realmente, já convidei ele várias vezes, mas essa agenda lotada, né, nunca dá. E hoje, graças a Deus, deu para ele estar conosco. Temos a honra de receber o diácono Sérgio Vasconcelos, da Arquidiocese de Olinda e Recife. Ele é coordenador do curso de Teologia da Unicap e professor nos programas de pós-graduação de Teologia e Ciência da Religião na Unicap, a Universidade Católica de Pernambuco. O diácono Sérgio vai abordar o tema a dimensão sacerdotal da Assembleia. E aqui eu estava olhando no nosso texto base, quando pensava no tema, só um trechinho que diz assim: quando falamos em Eucaristia, a gente pensa logo pão e vinho, né? Eu acho que isso é a primeira coisa que aparece na nossa mente. E a gente esquece, segundo aqui o texto, e eu concordo plenamente, que não significa apenas pão e vinho. Também a assembleia, a comunhão das pessoas ali reunidas. Olha que bonito. A Assembleia Eucarística, ela é também pão partilhado. Ela é uma dimensão da Eucaristia. E é isso que o diácono Sérgio vai nos ajudar a aprofundar hoje na nossa live. Já falei muito, aí eu vou correr o risco de sempre lhe chamar de professor Sérgio, porque foi meu professor do coração. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, então, a irmã Cristiane. Boa tarde a todos e a todas. É com alegria que estou aqui
partilhando com vocês esse tema que, como a irmã Cristiane colocava, está muito próximo do tema do nosso Congresso Eucarístico, é uma dimensão fundamental da experiência eucarística, mas também é um tema que, do ponto de vista pastoral, catequético, é um tema que é inesgotável. A gente nunca fala e aprofunda suficientemente essa dimensão. Então, eu pensei, para refletir com vocês, dois aspectos. Mas antes, eu gostaria de colocar um pouco alguns desafios, né? Quando a gente trabalha a dimensão sacerdotal da Assembleia, e de fato é um tema importante, vamos tentar trabalhar isso no tempo que nós temos, mas muitas vezes, no dia a dia, é um tema que, vamos dizer assim, machucado, porque muitas vezes, né, a própria experiência de fé, a cultura, dificulta, não nos ajuda, e muitas vezes até certas catequeses não nos ajudam a compreender a profundidade dessa temática e os desdobramentos existenciais dela para a vida de fé. Colocaria dois problemas, dois desafios para a gente perceber o quanto a gente tem que caminhar. Primeiro, veja, uma característica da cultura moderna, como nós sabemos, da nossa cultura contemporânea, é o que várias vezes a igreja já trabalhou, trabalha, não é? É a questão da subjetividade. Subjetividade é uma dimensão rica e profunda da existência humana, mas, ao mesmo tempo, tem luzes e sombras, o que a gente chama do subjetivismo, né? Uma tendência de fechamento, de autocentramento, de uma experiência puramente individualizada, intimista com nós mesmos em relação aos outros, e isso respinga também na experiência religiosa, muitas vezes uma experiência religiosa intimista. Quanto mais intimista é uma experiência religiosa, menos aberta a experiência comunitária ela é. A CNBB tem um texto muito interessante, o documento 100, que tem todo um capítulo, o primeiro capítulo do documento 100 da CNBB, sobre comunidades de comunidades, reflete sobre isso, né? Quanto mais o subjetivismo galopa, menos temos pessoas das nossas comunidades abertas a laços comunitários. Então, como pensar a Assembleia, como vivenciar a Assembleia, né? Essa dimensão sacerdotal da Assembleia nesse contexto? Não é simples, não é tão óbvio. Uma outra dimensão está ligada à Eucaristia, a própria experiência eucarística, né? Eu costumo dizer, muitos de nós, católicos, infelizmente, vivemos uma certa esquizofrenia da experiência eucarística, que está associado também a esse intimismo. Não é difícil a gente encontrar pessoas, inclusive do clero, de um profundo respeito, reverência ao corpo sacramental de Cristo, não é? Eucaristia, a hóstia, o corpo do Senhor, mas, ao mesmo tempo, paralelo a isso, uma indiferença, muitas vezes até uma agressividade em relação ao corpo eclesial de Cristo. Dito de forma bem simples, eu comungo todos os dias, eu tenho uma experiência diária eucarística, mas, ao mesmo tempo, quando eu vou para o Papa, né, então eu digo que o Papa não é ortodoxo, que o Concílio Vaticano II é um concílio herético, que a CNBB é isso ou aquilo. Veja a esquizofrenia. Corpo sacramental, mas não comunga com o corpo eclesial. Isso também é um contexto que dificulta a gente compreender a dimensão sacerdotal da Assembleia, né? Há várias coisas também que a gente poderia lembrar aqui, mas o tempo não nos permite. Então, a partir daqui, vamos dar um passo mais adiante, né? A irmã Cristiane lembrava o nosso Congresso Eucarístico, e esse texto base é uma comissão teológica do Congresso Eucarístico, da qual eu faço parte, mas muitas outras pessoas. Dom Genival Saraiva de França é o presidente da nossa comissão, Dom Paulo Jackson, outros colegas, companheiros,
né? Esse é um texto que foi construído por várias mãos de todo o Brasil, teólogos, bispos, que ajudaram na elaboração desse texto, tem um pouco a cara da igreja no Brasil. Mas o nosso texto base, ele tem 7 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, e o nosso tema está imbricado em um desses 3 primeiros capítulos, são capítulos mais com um caráter sistemático, né? É a questão da ceia, a questão do sacrifício, a questão da assembleia, a questão da memória, temas fundamentais para compreender a Eucaristia. E depois nós temos 4 temas que são desdobramentos da experiência eucarística, né? Às vezes, para alguns, parece uma coisa nova, desdobramento da experiência eucarística, porque às vezes a experiência eucarística está marcada por um intimismo tão grande, eu e Jesus, Jesus e eu e Jesus, Jesus e eu, que não percebo, não fui ajudado catequeticamente a me confrontar com a responsabilidade, com as consequências do comungar. Vamos pegar aqui nessa nossa conversa uma dimensão, há outras, né? No texto base vocês vão ver a espiritualidade eucarística, né? Que não pode ser confundida com prática eucarística ou com hábito eucarístico, né? A espiritualidade eucarística começa da calçada para fora, né? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Então, é aí onde a eucaristização do mundo acontece, né? A dimensão profética da Eucaristia, né? E a dimensão caritativa, não é? Comungar do corpo e sangue de Cristo e não comungar da dor do irmão, aqui também é uma fratura, aqui tem algo que, do ponto de vista espiritual catequético, tem que ser amadurecido, né? A dimensão mariana da Eucaristia. Maria, como nós podemos imaginar, durante grande parte da sua vida não participou da comunhão sacramental, porque não existia a comunhão sacramental ainda, né? Na Quinta-feira Santa é que a Eucaristia é instituída, mas a prática de Maria, desde a Anunciação até Pentecostes, o texto busca mostrar como ela viveu antecipadamente, como ela teve uma prática eucarística mesmo antes do sacramento da Eucaristia ter sido instituído pelo seu filho. E um último tema, Eucaristia e missão, não é? A dimensão a partir do texto dos discípulos de Emaús, ao partirem o pão, eles se levantam e aí começa um grande movimento apostólico, né? dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, né? Dão a vida pela missão, a Eucaristia como fonte da missão. Também a própria liturgia, né? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A Eucaristia, a celebração eucarística termina com o mandato missionário. Então, só para a gente ver quantos desdobramentos, né? E muitos outros que o texto, pelo limite, não tem condições de refletir. Então, aqui eu gostaria de 2 pontos, como eu disse. O primeiro é a gente refletir um pouco, conversar um pouco sobre o que, para mim, no nosso texto base, é um pouco, a gente poderia dizer, né, é o princípio hermenêutico de todo o texto. Dito de outra forma, né, são as lentes a partir da qual nós devemos ler todo o texto. E vai de cheio no tema da Assembleia, a dimensão sacerdotal da Assembleia, né? Porque, como dizia, muitas vezes certas catequeses fracas, frágeis, né, apontam para uma dimensão da experiência eucarística. Né? Jesus no meu coração, eu e Jesus. Jesus nunca foi o ponto de chegada da experiência eucarística, né? Claro que é importantíssima a experiência com o Senhor, o encontro pessoal com o Senhor, né? Não é um encontro com ideia, não é um encontro com a doutrina, não é um encontro com a ética. Antes de qualquer coisa, o Papa Bento XVI, na Deus Caritas Est, começa o texto colocando no primeiro parágrafo isso, é o encontro com uma pessoa, não com uma ideia, com a ética, não, com uma pessoa. E o encontro com essa pessoa, se de fato ele for um encontro verdadeiro, ele ressignifica toda a minha existência.
né? Então, se a gente pega, por exemplo, São Paulo, 1 Coríntios 10, o capítulo 10, o versículo 16, 17, né? Aquele texto conhecido, não é o pão que comemos, comunhão no corpo de Cristo, não é o cálice que bebemos, participação, ou seja, comer o pão e beber o vinho, ou seja, participar da Eucaristia, é comunhão e participação no corpo e sangue de Cristo. Por isso o tema que o Papa Francisco tem retomado tanto, né? Comunhão e participação. Comunhão e participação. São desdobramentos naturais de uma verdadeira experiência eucarística. Por isso que se dizia no primeiro milênio, né? O que é a igreja? A igreja é koinonia. Koinonia em grego, comunhão e participação. Essa é a concepção mais tradicional, no bom sentido da palavra, mais ortodoxa da igreja. A igreja, como um bispo costumava dizer, Dom Marcelo Cavalheira, a igreja nem é monarquia, nem é democracia, ela é koinonia. É uma busca permanente pela comunhão, mas uma comunhão inspirada na Trindade, uma comunhão na diversidade, na pluralidade, né? Estamos sempre em processo, sempre em construção. Mas se a gente vê o texto de 1 Coríntios 10, o texto vai dizer, depois de dizer que fazemos a experiência da comunhão e participação no corpo e sangue de Cristo, o texto vai dizer, embora sejamos muitos, nos tornamos um só corpo em Cristo. E os padres da igreja usam muito essa imagem, como trigo. Vários grãos de trigo que é triturado e forma um só pão. Essa imagem, ou seja, a experiência eucarística, a Eucaristia, não é Cristo que entra no meu coração como ponto de chegada. O ponto de chegada é que eu saia de mim e permita que a graça de Deus me leve ao corpo de Cristo. Então, não é Cristo que entra em mim, sou eu que saio de mim para Cristo. É um processo. O Papa Bento XVI, num dos textos, chama isso de uma metamorfose. Uma metamorfose, uma transformação. Por isso que a Eucaristia é uma escola de comunhão. Não se faz isso em 15 minutos, em 3 dias, em 30 dias. Isso é um processo. É um processo, né? Mas a Eucaristia, comungar o corpo e sangue, me leva cada vez mais a penetrar no corpo. Que corpo é esse que a Eucaristia me faz penetrar? É um caminho, é uma via, é uma escola. O corpo eclesial, a igreja. Vocês lembram, está na nossa doutrina, isso é mais tradicional, né? Cristo está presente de 3 modos. Às vezes a gente prioriza um e esquece os 2 outros. Isso é uma coisa, como eu chamo, é uma doença na fé, uma patologia. Uma fé adulta deve equilibrar. Mas está na doutrina. Deus está presente de 3 modos. Quais são os modos que Deus está presente? Ele está presente na palavra. Por isso a importância também simbólica, teológica, espiritual do ambão. A palavra não é um anexo. A missa, né, a celebração eucarística, não existe parte mais importante, ela é um conjunto, as 2 mesas, a mesa da palavra e a mesa do pão. Então, Cristo está presente na palavra, né? É o querigma, é o anúncio que está sendo dito, não é qualquer coisa. Cristo está presente no pão e no vinho, a mesa do pão e do vinho, a Eucaristia, e Cristo está presente na igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Isso é o que vem de mais tradicional, está em São Paulo, na Sagrada Escritura, toda a patrística fala sobre isso, né? Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, Cristo está presente nessas 3 dimensões. Eu não posso escolher, né? Eu só quero a Eucaristia, vou relativizar a palavra, e a igreja não é assim. Se as 3 não estão em harmonia, é sinal de que é uma fé adulta, é uma fé frágil, pode estar doente, precisa ser ajudada, precisa ser acompanhada.
Então, veja, comer do pão eucarístico e não fazer comunhão eclesial, aqui tem, literalmente, uma patologia, uma fratura. Infelizmente, na experiência de alguns cristãos, nós estamos vendo isso, né? Nas redes sociais, vocês devem estar lembrado, quando, né, o último sínodo, quanta loucura, às vezes a gente encontrava na internet de gente que se dizia católica, né? Quando a CNBB está reunida, daqui a pouco vai ter a Assembleia da CNBB, começa um outro grupo, né? Grupos que até se atrevem a dizer que o Papa é herege, fratura, ex-comúnio, daí vem excomunhão. Ex é fora, ex-comúnio está fora da comunhão, porque, de fato, comer do pão e beber do vinho não gera a participação no corpo, muito pelo contrário, uma relação intimista com Jesus e, em alguns casos extremos, né, provoca e cita a fratura. Fé, como eu digo, esquizofrênica. Aí a gente vai muito longe. Aí, de fato, é um perigo, fede, cheira ao que a gente chama de heresia, está presente, infelizmente está. Né? Às vezes uma pessoa, como eu costumo dizer, tem um crucifixo maior do que o do meu arcebispo, que é um crucifixo lindo de Cláudio Pastro, mas está na ex-comúnio. Tem uma medalha milagrosa, tamanho de um pires, mas está na ex-comúnio, não adianta. Né? Por quê? Porque está na doutrina. Quais são os sinais da comunhão? Fora isso, não há comunhão. Fora isso, não há comunhão. Né? Está no catecismo, está na doutrina. Então, é a comunhão na fé, só há uma fé. Não há fé do grupo A ou do grupo B. Só há uma fé. E essa fé, ela está expressa na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério da Igreja. Ponto. Só há um credo. Eu não posso escolher, como dizia o padre Libânio, fazer o meu kit credo, o que é que eu gosto, o que eu não gosto. Outro sinal da comunhão são os sacramentos. Eu não posso escolher o sacramento que eu gosto. Porque é o sacramento, né, que gera a comunhão. E a comunhão com o bispo, sinal visível da coinonia. Então não pode haver comunhão eclesial sem comunhão com o Papa, sem comunhão com o colégio episcopal, sem comunhão com o bispo local. Seria uma esquizofrenia, né? Como eu digo, veja, colocar a hóstia na boca, com todo o respeito, rezar pelo meu filho, fazer silêncio, isso nunca foi comunhão. É um ato devocional importante, respeitoso. Comunhão é uma escola, algo que transforma toda a minha existência. Por isso que é um processo sério, importante. Né? Então, esse elemento é muito importante. Quando a gente vai trabalhar a Assembleia, então, duas dimensões são fundamentais, é a Eucaristia e a outra dimensão é o batismo. Eu vou tocar algo sobre ela agora. Né? Pelo que eu compreendi, o contexto aqui é pensado, público, catequistas. Né? Vocês sabem os desafios que a catequese tem hoje, né? De ultrapassar um modelo bancário de aula, muitas vezes uma catequese que não toca, né? Não toca a subjetividade, não leva aquele e aquela que está no processo a fazer uma experiência mistagógica, uma experiência existencial com o mistério, né? Saborear, aprender saboreando, experienciando. Grande desafio, muitas resistências, mas também muita riqueza na Igreja do Brasil todo, e a gente sabe o trabalho que as irmãs paulinas têm, a família paulina tem nesse processo pelo Brasil afora, graças a Deus. Né? Mas como nós sabemos, assim, um dos elementos centrais da teologia batismal, né, é que pelo batismo nós somos incorporados a Cristo, né? Ao munus de Cristo, uma palavra que a gente usa, a maioria de nós, mas vamos compreender assim, né? Nós somos incorporados, eu gosto muito da palavra enxertados, eu gosto muito de flores do deserto, tenho várias, e acho muito bonito pessoas que têm experiência, eles pegam um galhinho de uma flor do deserto, e elas enxertam na planta maior,
E com o tempo, esse galhinho não é mais o galhinho, ele faz parte da planta maior. É uma imagem bonita para a gente compreender o batismo, né? Pelo batismo, nós somos enxertados em Cristo. Nós fazemos parte. Nós somos coparticipantes da ação salvífica de Cristo. E como a gente sabe, as 3 dimensões que sintetizam toda a ação salvífica de Cristo. Cristo é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. Daí nos tornamos, em Cristo, pelo batismo, um povo sacerdotal. Daí vem o tema da nossa conversa, a Assembleia Sacerdotal. Mas também nos tornamos um povo profético e nos tornamos um povo régio. Participamos das 3 dimensões. Não é um participar passivo. Significa eu estou imbricado com a ação salvífica de Cristo. Por isso, entre outras coisas, nossa natureza, enquanto cristãos, é missionária, porque é a natureza da igreja. Nós somos a comunidade por excelência, a comunidade comunicativa do Senhor. Fora disso, de novo, é sinal de que a fé, o carisma, passa por alguma crise. E é importante buscar ajuda e retomar, botar azeite na lamparina. Eu vou de trás para frente para parar na última dimensão, tá? Então, quando a gente fala da dimensão profética, Cristo é o profeta. Por quê? Porque Cristo é o profeta do Pai. Quando a gente vai para a Sagrada Escritura, toda a vida de Jesus de Nazaré foi anunciar o reino do Pai. Isso era central para Jesus. O elemento central para Jesus é o reino do Pai. Consequentemente, pelo batismo, nós somos coparticipantes da dimensão profética. E daí vem a dimensão missionária da igreja. Nos tornamos, pelo batismo, todos e todas anunciadores do reino, do futuro. Que o futuro do mundo e o futuro da nossa vida não é o óbvio, não é isso que os nossos olhos veem, o óbvio, os rituais de morte, os extremos, a fake news, não é? A dança perversa, a destruição da Amazônia, a destruição dos povos indígenas. Não, isso não é a última palavra da história. Não é? O anúncio, a profecia, somos uma nação profética porque comemos da verdade na Eucaristia, compreendemos a mentira do óbvio e anunciamos que a verdade triunfará. Então, toda a dimensão missionária, profética da igreja, né? Brota do batismo. Outra dimensão é a dimensão régia. Cristo é rei. Mas claro que Cristo não é rei como Dom Pedro II é rei, como a Rainha Elizabeth é rei. Não é desse reinado que está falando. Cristo é rei a partir do reino do Pai. Em Cristo já se realiza nele, antecipadamente, o reino de Deus. Mas ele ainda não se realizou plenamente na história. Por isso que é função nossa, pelo batismo, por sermos coparticipantes da dimensão régia, aí vem a dimensão diaconal da igreja, que não é próprio do diácono ordenado. A dimensão diaconal é constitutiva. Cristo é, por excelência, o protodiácono. Né? Ele, por excelência, é o bom samaritano. Ali está o modelo de todo cristão. Então, um cristianismo fora da diaconia, fora do serviço aos vulneráveis, é um cristianismo que caiu no cinismo. É possível? Para alguns, infelizmente, sim. Por isso, a graça de Deus nos oferece permanentemente a reconciliação. Mas aí a dimensão, né, caritativa, diaconal, do serviço ao mundo, a igreja como a grande diaconisa do mundo. Ela não é uma rainha, ela não é uma princesa, ela é a diaconisa do Pai no mundo, né, da Trindade no mundo. E aí a dimensão sacerdotal. Pelo batismo, nos tornamos uma nação sacerdotal. Participamos do sacerdócio comum de Cristo. Cristo inaugurou um novo sacerdócio com seu sacrifício na cruz.
Que novo sacerdócio é esse de Cristo, para a gente compreender a dimensão sacerdotal da Assembleia? Todo o sacerdócio antigo, de todas as religiões, no passado e hoje, todas as religiões oferecem coisas às suas divindades, né? Animais, flores, frutos, enfim, né? Incensos, oferecem coisas. Nós somos, a partir do sacerdócio de Cristo, a religião por excelência que nós não ofertamos coisas a Deus. Porque pelo sacerdócio de Cristo, ele inaugurou uma nova lógica. Cristo não ofereceu coisas ao Pai. Cristo se auto-ofereceu. Então, o sacrifício que agrada ao Pai, por isso ele é novo, ele é único na história da humanidade. É um sacrifício existencial. Enquanto um oferece bode, outro oferece a pombinha, outro oferece a comida, outro oferece, nós, através do sacerdócio de Cristo, nos auto-oferecemos. O Papa Bento XVI, num texto dele, diz isso de forma muito bonita. Deus não precisa de bode, Deus não precisa de cabra, Deus não precisa de coisas. Por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas. Mas qual é a matéria do novo sacerdócio? É a própria existência. Então, o que é que Deus quer de cada um de nós? A própria existência. Então, todo batizado tem a matéria por excelência do sacrifício. Que matéria é essa? A sua própria existência. Então, pelo batismo, o sacerdócio antigo, povo, sacerdote, foi abolido, né? Nós somos a comunidade dos batizados. O batismo, ele gera a comunidade dos batizados, a igreja. Dessa comunidade dos batizados, imagine aqui no Nordeste uma ciranda. Uma ciranda. Ninguém solta a mão de ninguém. Dessa rede, dessa comunhão de batizados, ele escolhe alguns para o ministério ordenado. Mas esse ministério ordenado só tem sentido, só não trai o Senhor, se ele for vivido a serviço do sacerdócio comum. Então, existe o ministério ordenado, não como um status, como algo. Ele existe só e somente só para ajudar na santificação do sacerdócio comum. Se alguém pulou disso, se alguém perdeu o elan disso, de novo, fé doente, tem que procurar ajuda. Então, nós somos uma comunidade sacerdotal, por isso somos sacramento. Nós constituímos o corpo eclesial de Cristo, como vai dizer São Paulo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Por isso que, como a gente sabe, às vezes por vício de linguagem, mas às vezes por catequese fraquinha, né? Ah, padre fulano vai celebrar. Ah, quem vai celebrar hoje? Padre fulano. Não, isso está completamente errado, a gente sabe. Quem celebra a Eucaristia? Todo batizado que estiver na igreja no momento em que a celebração aconteceu. Agora, quem preside a Eucaristia, aí sim é o ministro ordenado. Por isso a importância na Assembleia, como sacramento, a participação consciente. Imagine, né? Eu vou para uma celebração onde eu assisto um coral bonito, onde eu assisto o padre fazer isso ou aquilo. Não, a gente assiste no teatro. Na celebração a gente participa, a gente celebra juntos. Agora ele preside, por isso a riqueza das orações eucarísticas, se a gente prestar atenção, ele acolhe o tempo todo, recebe, Senhor, a nossa oferta. E sempre recebe e faça de nós um só corpo, um só espírito. Ou seja, que isso nos leve sempre à unidade eclesial no corpo de Cristo, que é a meta da experiência eucarística. Então, são elementos muito importantes, sérios, né? Imagine, nós, em algum nível, todos nós somos, em algum nível, catequistas, né? Mas imagine a responsabilidade de nós mesmos nos abrirmos para fazermos essa experiência, porque a gente só dá o que
A gente só dá o que tem. Se a gente não tem, não pode. Como é que a gente pode ser um iniciador de um outro se eu não faço a experiência? Se eu não tenho clareza na experiência, né? Corre o perigo, como a gente sabe, de ser uma grande festa de despedida depois que o período passa da iniciação, né? Mas para a gente fazer uma iniciação profunda, onde a gente conjuntamente vá saboreando tudo da fé, a gente precisa cada vez mais aprofundar, se preparar, e não é só aprofundar. É a questão de a gente se permitir fazer da existência uma grande oficina também espiritual, né? Espero muito que esse período do Congresso Eucarístico, não é, o encontro de catequese que vocês têm, muita coisa que é oferecida no Brasil afora, que de fato a gente aproveite isso, né? E sejam espaços que nos ajudem a gente como uma escadinha e cada vez mais subindo, ou se a gente quer aprofundando, descendo, depende da imagem que a gente quer usar, né, para vivenciarmos, porque na medida em que a gente vivenciar isso, a gente vai sendo capaz de partilhar com os outros. Eu só consigo partilhar um pouco da experiência que eu fiz, né? Então, o desafio hoje, como vocês sabem, para a catequese, né, se ela não for vivencial, existencial, ela está condenada muitas vezes a uma proforma que não leva muito longe, não leva para o discipulado, não provoca discípulos, gera discípulos e discípulos do Senhor. Mas para isso a gente que está no processo, que está, né, introduzindo, que está acompanhando, que está orientando, a gente também precisa muito se abrir com seriedade para fazermos essa experiência. Então, era um pouco isso que eu tinha nesse primeiro momento para partilhar com vocês. Que riqueza, Sérgio. É muito, muito profundo. E eu fiquei pensando aqui, enquanto te ouvia, matando a saudade, né, de ouvir suas aulas, mas também fiquei pensando que isso que você iniciava a sua fala, dizendo que a gente, muitas vezes, não se dá conta de que comer do pão e beber do vinho não gera corpo eclesial. Não basta só ir lá, né, e participar do sacramento, né? Tem toda a dimensão de igreja que esse sacramento precisa alimentar em nós para que isso se torne uma realidade. Então, é desafiante isso que você nos traz, e eu me senti assim provocada. Enquanto eu te ouvia, também pensava na catequese, né? Que missão, que desafio trabalhar essa dimensão eucarística para além da dimensão sacramental, que eu acho que é aqui que muitas vezes a gente vê parar a catequese. Mas para não ficar falando sozinho, também para prestigiar o pessoal que está aqui conosco, eu queria trazer algumas considerações das pessoas que estão aqui, muitas delas agradecendo. A Dicilene colocou aqui, olha, ouvir o diácono Sérgio é experimentar da sabedoria desse grande mestre e testemunho de fé em Jesus Cristo. Acho que ela é do teu fã-clube, tá? Aí, irmã Dicilene aqui... é uma monja beneditina de Olinda, grande companheira da missão. Um abraço, irmã. E também tem aqui o nosso amigo Adelson, que está sempre com a gente. Ele colocou uma alegria em ouvir o diácono Sérgio. Adelson, grande amigo. Trazendo-nos elementos importantíssimos sobre a dimensão sacerdotal da Assembleia. E aí, o Adelson colocou uma pergunta, Sérgio. Professor Sérgio, como vivenciar o real significado da Eucaristia, corpo de Cristo, integrando o lema do Congresso Eucarístico, tornando possível que todos vivenciem também o pão em todas as mesas? Isso é no nosso Congresso Eucarístico, 18º aqui em Recife, né? É o segundo que acontece no Recife, mas esse é o 18º no Brasil. A gente escolheu, a Eucaristia é inesgotável, há várias dimensões, mas a gente escolheu, pelo contexto que a gente vive no mundo e no país hoje, enfatizar a dimensão social da Eucaristia, né? Por isso,
pão em todas as mesas, né? Porque, veja, tudo está ligado à experiência, porque, né, rapidamente, veja, a Eucaristia deve gerar em nós uma espiritualidade de comunhão. Senão fica um ato isolado, forma grosseira de dizer, mas de colocar a hóstia na boca e rezar um Pai Nosso e pedir pela saúde ou pelo vestibular de um neto, de um sobrinho. Isso é muito pobre. Eu tentei colocar, a Eucaristia é uma escola espiritual, mas é uma escola de comunhão comigo mesmo, com as fraturas internas, de comunhão com Deus e de comunhão com os outros. Lembre-se que o pecado gera em nós três fraturas, três quebras, três rompimentos. Primeiro, nós rompemos com nós mesmos. A primeira atitude de Adão e Eva é fugir de si e fugir de Deus. É a condição do pecado. Depois, a segunda é fugir do próprio Deus, é se esconder de Deus. E o terceiro está na Sagrada Escritura, Caim mata Abel. É a fratura com o próximo. Então, por isso que o pecado nos adoece. A graça de Deus é o elixir que nos cura, restaura a fratura. Se somos um corpo, e somos um corpo, que a gente tenha consciência ou não, porque cada um tem um nível de vida espiritual, uma resistência ou abertura, isso não é comum para todos, cada um tem sua forma, né? Como diz Caetano, com seus 80 anos, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, cada um sabe como responde ou não responde às exigências do Evangelho. Né? Não adianta a gente olhar o externo, é feito suspiro, crocante por fora, mas pode ser vazio por dentro. Isso não adianta, né? Não adianta a gente ir por aí, mas é o desafio. Então, se nós somos um corpo, na medida em que eu faço que a experiência eucarística é uma escola de comunhão, o Papa Bento XVI dizia muito isso, né? A Eucaristia, a igreja, é uma escola de comunhão. Ou seja, é uma escola onde eu vivencio, aprendo a espiritualidade de comunhão. Ora, na medida em que eu aprofundo na espiritualidade de comunhão o sofrimento de um membro do corpo, a exclusão de um membro do corpo, a injustiça a um membro do corpo, me afeta profundamente. Gente, a gente não pode esquecer, Jesus, de propósito, pegou um samaritano, que era uma pessoa mal vista no judaísmo do seu tempo, para dizer que ele é o modelo perfeito do cristão. É alguém que compreendeu o Evangelho. Por quê? Porque ele acolheu, enquanto a turma da religião, preocupada, né, a não pegar num doente, porque ficava impuro, também de consciência tranquila, que cumpriu a rubrica, tinha vindo do templo, o samaritano, que era um Zé Ninguém, ele sai e acolhe o sofredor. E Jesus pega essa experiência para dizer, esse compreendeu. Então, vejam, um cristianismo, uma experiência cristã, uma experiência eucarística, que não gera em mim compaixão em relação à paixão dos outros, ao sofrimento dos outros. Com certeza, gente, é um tipo de cristianismo cínico, não tem absolutamente nada a ver com Jesus de Nazaré. Então, é nesse sentido, qual é a relação que tem? Veja, o Papa Bento XVI, estou citando muito o Papa, estou lembrando dele, mas na abertura de Aparecida, ele, uma linguagem, né, erudita, ele vai dizer: a opção pelos pobres é uma consequência da fé. Naturalmente se sente solidário com o sofrimento dos outros. Se não, não segue Jesus. Segue outra coisa. Pode até ter nome de Jesus, mas não é Jesus dos evangelhos, o Jesus da revelação. Obrigada, Sérgio. Aqui a Silvana agradece, belíssima reflexão.
também a Angélica e a Lia, que também sempre está conosco. Ela colocou assim: o professor falou muito bem que na celebração a gente participa. E dá uma tristeza quando vejo que durante a Eucaristia as pessoas conversando, tirando fotos e mexendo no celular. O que fazer? Tenha calma, viu, Sérgio? Até o Papa Francisco já disse isso, né? Que ele acha uma pena quando ele em Roma está celebrando, e de vez em quando até um bispo não aguenta e tira o celular e faz uma foto, né? Claro, assim, a gente tem que ver no contexto, mas acho que o que está por trás, vamos dizer assim, o grande desafio é a gente, de fato, vivenciar existencialmente a celebração eucarística, né? Não é cumprir um preceito pura e simplesmente, não é cumprir uma rubrica, não é simplesmente ler o jornalzinho do início ao fim. Ali é um momento, é uma oferta graciosa de Deus de algo profundo, sério, que deve mexer com nossas entranhas, né? Quando a gente sair dali, a gente tem que sair literalmente, existencialmente alimentado para o dia a dia, para a semana, né? Então, de fato, como a senhora dizia, é uma pena quando a gente não aproveita esse momento e fica no estético. Ah, o padre está tão bonito hoje, meu Deus, ele botou gel no cabelo, ah, a santa está linda, umas flores tão bonitas, ah, porque... Então você vai se perdendo, tem um banner que às vezes é mais importante do que o crucifixo ou o altar. São as coisas, o que eu diria para isso? Catequese, 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 catequese. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E acreditar que a graça de Deus, tudo que for honesto, ela vai trabalhando, vai juntando os cacos para que a gente se aproxime cada vez mais do Senhor. Veja, aqui tem um comentário da Angélica. Essa formação temos que assistir várias vezes. Muito profunda, gratidão. É sim, Angélica, eu também concordo e vou fazer isso. A Neide colocou assim: o encontro de hoje está sendo maravilhoso. Não conhecia, não te conhecia, Sérgio, mas estou participando embevecida pela forma como ele coloca a comunhão eucarística. Obrigada, Paulinas, pela formação que vocês nos dão. Obrigada ao professor Sérgio por ter aceito o convite. Obrigada, Neide, isso mesmo, para ver se ele encontra na agenda dele outro momentozinho para a gente. Veja, irmã Cristiane, sim. Só para aproveitar, já que vocês gostaram, vocês encontram isso com calma no magistério do Papa Bento XVI, do Papa João Paulo II, também na patrística. Se debrucem, de fato, estudem o texto base do Congresso Eucarístico. O que eu disse aqui é tudo roubado do texto base. Vocês encontram essas ideias lá com a fundamentação, que vai na Sagrada Escritura, vai na patrística, vai no magistério recente. Pois é, os 3 primeiros capítulos, na verdade, todo o texto vai e volta nessa temática, né? Mas é de uma riqueza muito grande, muito grande. Sim. Mas eu aqui também vários comentários, Sérgio, que depois você pode ver, o pessoal agradecendo, e eu acho que o que é interessante é que você coloca para nós a partir da sua vivência, né? Então, a gente tem alguém que participa do clero, como diácono, mas que mergulha e vive profundamente essa dimensão de corpo, né? Corpo eclesial, e que vai quebrando. Porque tem umas perguntas aqui bem interessantes, mas o nosso tempo já não nos permite, né? Que faz assim, quando a própria igreja não consegue nos transmitir essa dimensão de corpo, né? E por aí vai. Então, são tantas coisas que a gente precisa refletir, e eu concordo com você, catequese, catequese, catequese. E quem tem essa missão de ajudar novos cristãos, mais do que nunca, né, precisa realmente mergulhar nessa catequese que a igreja nos oferece, tanto como Sérgio falava no texto base, que escrito a tantas mãos, né, Sérgio? Tanta gente boa da nossa igreja trabalhando para nos ajudar a compreender e aprofundar e principalmente viver. Então, meu irmão, não quero atrasar você para a sua aula. Agradeço imensamente, faço minhas palavras do pessoal aí, ó, agradecendo, né, para você.
obrigada. Volte outras vezes. Eu vou bater na sua porta outras vezes, é claro, né? E espero encontrar outro momentozinho na tua agenda. Nós estaremos juntas também no Congresso Eucarístico Nacional, junto com Recife e Olinda. E, desde já, muito obrigada. Eu te dou a palavra para você dar um tchauzinho para o pessoal. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a irmã Cristiane, uma parceira, alguém que está no coração. Eu não sei onde é que você anda agora, se é São Paulo, se é no norte. São Paulo. Está em São Paulo, né? Mas, enfim, obrigado pelo convite, pela lembrança e a todos, a participação de todos. E, mais uma vez, convidar, participem no Congresso Eucarístico, nesse momento prévio, mas também durante o Congresso. Vão lá na página do Congresso, se inscrevam, tem informações, tem material. E, mais uma vez, digo, eu acho que quem se debruçar no texto base, com certeza, terá uma riqueza catequética, dará um plus na sua compreensão e certamente vai influenciar na vivência do mistério eucarístico. Obrigado, continuem firmes e a gente vai se encontrando pelas estradas da vida, da missão, se Deus quiser. Obrigada, Sérgio. Gente, a internet hoje deu umas travadinhas, mas graças a Deus, não é nada sério, a gente conseguiu acompanhar bem. A live fica gravada no canal da Catequese, então se você não está inscrito, vai lá, se inscreve no canal da Catequese, toca lá o sininho, que sempre que tiver formação, vocês recebem o comunicado. Vai lá agora para não esquecer, clica aí no sininho. Então, toda terça a gente se encontra aqui. No próximo sábado e domingo, o Congresso de Catequese, que a gente vai trabalhar catequese eucarística. A gente espera vocês. Quem não fez inscrição, corre lá, dá tempo. Até sexta-feira ainda dá tempo. Sérgio, muito obrigada. Tchau para vocês. Até a próxima terça-feira. Tchau, meu irmão. Tchau. Este pão que a gente chama Eucaristia, no deserto dessa vida é um novo maná. Quem tem fome de justiça e de luz, aproxime-se da mesa de Jesus.